colocado essa reunião de hoje, ela ficou mais aberta, né, para que nós pudéssemos conversar sobre experiências, né, de cada um, porque as experiências são sempre importantes para todos, né, aqueles que acabam se refletindo na experiência do colega. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para o nosso amigo Iago, não é? Para que ele exatamente nos diga, ele fale, né? Ele abra essa nossa reunião, por gentileza. Não, eu vou começar a minha experiência de agora. Vocês vão entender por que eu estava rindo. Porque o Iago é sempre muito alegre, né? E o Iago está aqui assim. Olha o jeito que você fez sua pirâmide. E a minha pirâmide está tudo torta, né? Tudo assim, os quadrados tudo torto. Aí ele, você fez amarela. Não tem nada a ver com amarelo, essa cor amarela. E ele está aqui me chamando a atenção. Faz direito. Presta atenção no que você está fazendo. Hoje você não está fazendo nada direito. E eu estou aqui rindo. Porque vocês acham que os mentores são sempre bonzinhos, né? Mas a gente é os primeiros que leva puxão de orelha, né? Principalmente quando está distraído. E hoje, né, a hora que o professor mandou mensagem para mim, me contando, né, que ia ter o GEAMA, porque ontem eu não participei dos trabalhos, estava sozinha com meu filho em casa. E aí, né, eu já tinha uma semana que eu estava assim, não, eu não queria, eu quero passar o mais desapercebida possível, né? Eu não quero mais. Eu vou deixar os trabalhos, vou deixar a apometria, porque assim, né? E eu comecei a ficar pensando, aquelas besteiras, né? E se a minha família vê, porque é tudo evangélico, a minha família, né? Todo mundo vai me julgar, e agora? E meu marido? E fui pensando, né? E aí hoje eu fui fazer compra, fui no supermercado, né? Aí tô lá no supermercado, pegando as coisinhas lá, aí de repente o pai Joaquim foi lá no supermercado, né? Aí eu tava lá, e tá assim, presta atenção, olha direito, olha essas pessoas que tá aí. E eu lá na fila enorme, né? Comecei a prestar atenção e eu começou a apontar as pessoas e me contar. Aí ele falou assim, presta atenção no que aquela senhora tá colocando no carrinho. Aí a senhora pegou um monte de bolacha recheada, doce, tudo que era bom, né? E foi colocando no carrinho. Aí ele falou assim, sabe por que ela come daquele jeito? Ela está se sentindo muito sozinha. Ela come para espantar a solidão. Aí veio outro, né? Aí um rapaz estava lá todo sujo de graxa, tinha trabalhado o dia todo. Aí o rapaz foi lá no caixa e pegou um maço de cigarro. Aí ele falou assim, você sabia que ele trabalhou o dia todo só para comprar aquele maço de cigarro que ele está colocando ali? E ele foi pegando pessoa por pessoa no supermercado e foi me contando. E ele falava assim, na apometria é assim, você tem que aprender a ler pessoas. Então, eu vou começar a te ensinar a ler pessoas. E eu fui fazendo conexão. É por isso que o professor pede para os assistidos entrarem, para a gente poder olhar o assistido, né? Eu fui fazendo essas conexões. Aí eu falei com ele assim, mas será mesmo que precisa de tudo isso? Às vezes eu queria tanto ser comum. Aí ele falou assim, mas se você fosse comum, não ia precisar de você nascer aqui. Porque aqui na transição planetária, nós estamos despertando os comuns. E começou a conversar comigo, colocar as ideias na minha cabeça. Aí tá, né? Aí ele falou assim, olha, mas não precisa de mediunidade para poder ir para a apometria. Você só precisa aprender a ler pessoas. E eu vou te falar uma coisa. Coloca mais amor naquilo que você está fazendo.
coloca muito amor naquilo que você está fazendo. Nossa, gente, aí eu já comecei, o meu olho já encheu d'água, eu já comecei a querer chorar dentro do supermercado. Eu falei, mas foi assim, certeiro, foi como se eu tivesse levado um tapa naquela hora. Eu falei, meu Deus do céu. E aí ele me passou mais umas coisas, e eu cheguei assim, cheguei pensando, né? E já cheguei com meu coração doendo. E aí eu estava pensando, por que que geralmente os mentores, eles me ensinam quando eu estou cozinhando, ou quando eu estou no supermercado fazendo alguma coisa? Se foi algo que eu aprendi, o primeiro raio, né, com o mestre Eumória, foi o serviço. E o serviço é assim, tudo que você faz com dedicação, que você faz com amor, seja pegar um copo d'água, dar para alguém, seja varrer a sua casa, seja fazer um almoço, seja fazer qualquer coisa, se você faz com aquela intenção de amor, com aquela alegria, você está fazendo um serviço. E no servir, você já está colocando uma energia diferente no planeta e você já está iluminando toda a sua volta. Porque o serviço, ele é diferente do trabalho. O trabalho, ele é maquinal. Então, se você faz um almoço como você faz todos os dias, naquela pressa, naquela correria, e não coloca nada ali, não coloca intenção, não coloca alegria, não coloca sua alma naquilo que você está fazendo um trabalho, você não está fazendo um serviço. Então, o serviço, ele é divino. Então, muitas vezes você não tem tempo para estudar, né? Você não tem tempo para dedicar, eu queria evoluir mais, eu queria... Mas se você fizer tudo que você faz no seu dia a dia, mas fazer de uma forma diferente, fazer com a expressão de dentro para fora, aí você já está servindo. E servir faz a gente evoluir. Então, sempre quando eu estou fazendo o almoço, ou que eu estou comprando alguma coisa para minha família, eu estou ali naquela alegria, né? Eu tenho um filhinho, eu tenho um marido, eu tenho uma casa para cuidar, então eu estou ali com aquela dedicação toda, então eu estou fazendo um serviço. E aí é quando os mentores se aproximam, porque a energia está diferente, né? E geralmente é quando eu estou cozinhando, porque eu não gosto de cozinhar brava, e nem gosto de cozinhar triste. Então, quando eu estou feliz, eu vou cozinhar, eu vou inventar alguma receita diferente. Porque, para mim, gente, a minha avó, né, era sempre assim, ela gostava muito de cozinhar. Então, cozinhar na minha família foi sinônimo de amor, foi sinônimo de reunir todo mundo, foi sinônimo de alegria, de doação. Então, eu gosto muito de cozinhar. Então, geralmente, quando Iago aparece para me dar aulas, né, ou sempre está assim, relacionado a alimentos. Então, assim, é por isso que às vezes eu conto que eu estava cozinhando e aí o Iago falou isso, né? É por causa que o serviço é diferente de trabalho, e isso eu aprendi, então é sempre que eu coloco na minha vida, né? Mas eu vou falar sozinha que eu tenho uma pergunta, eu falei assim, né? Porque assim, eu tenho uma mediunidade um pouco doida, né? E aí eu descobri o Rinaldo, que tem uma mediunidade parecida com a minha, e o Rinaldo tem sido assim, um meu guardião. E quando eu estou assim, meio, ai meu Deus, o que está acontecendo? O Rinaldo vai lá e me socorre, né? Calma, é normal, você não está pirando, não. É assim mesmo. Lá, no plano espiritual, a gente que trabalha desdobrado e consciente, sabe que lá tem muitas cidades astrais. Lá tem lugares que tem igrejas, tem muitos templos religiosos. Eu já fui num lugar onde tinha muitas igrejas de denominações diferentes, inclusive denominações cristãs. Era uma rua assim, e assim tinha, assim, parecendo vizinho, sabe? Parecendo uma casa ao lado da outra. Tinha um templo ao lado do outro, e eram todos templos cristãos, religiosos, convivendo juntos nesse lugar. Eu já fui em lugares lá que tem lojas e tem gente trabalhando em lojas. Tem supermercados. Lá é uma cópia, né? Algumas colônias mais próximas da Terra, no penumbral, é uma cópia exata do que tem aqui. E tem espíritos vivendo lá, né, dessa forma. Muitos conscientes, muitos inconscientes. E os espíritos de luz vai até lá e faz palestras, e vai nas escolas e ensina para eles sobre o mundo espiritual. Porque muitos, né, religiosos
quando desencarnam, eles não têm essa noção de espírito. Muitos acham que vai dormir no Senhor, ou que chega lá e tem essa noção de que vai morar numa cidade especial, numa cidade iluminada, uma cidade cheia de diamantes e adornada, e que lá é o lugar, né? E eu sei a diferença do umbral, do penumbral, né? Porque a gente sempre que sobe é assim. O umbral, geralmente, ele é mais escuro, mas tem os lugares que são muito, muito mais escuros, que são as zonas trevosas. Tem os lugares mais ou menos escuros, tem os lugares que têm luzes acidentadas, acinzentadas, tem uns que, assim, é meia metade do dia e metade da noite. Então, não é clarinho, porque o plano da luz é sempre muito claro, né? Sempre muito, muito. Você olha assim para cima, nossa, é o dia, né? Do plano espiritual. Só que a luz lá não é essa luz que a gente tem do sol, mas é uma luz bem mais branquinha, bem mais clarinha, assim, não dá para explicar como é. E nas zonas trevosas, muito, muito trevosas, já chama trevosas porque é escuro, né? É muito escuro mesmo. Mas como os mentores, eles irradiam luz, e a gente está trabalhando com os mentores, com os guardiões, a gente desce lá, a gente está vendo como se tivesse uma luz de um poste. Mas lá não tem poste, quem está lá está na escuridão, né? E os mentores não levam lanterna, não. Eles são a própria luz irradiante, né? Onde eles passam, eles iluminam, eles trazem essa luz. E lá, gente do céu, é igual. Eles comem, tomam banho, e inclusive namoram. E a minha dúvida é, Rinaldo, uma pessoa que tem um relacionamento aqui, que se relaciona com alguém no astral, que namora com alguém no astral, é traição? Já bem, quando está acontecendo isso, normalmente você está desdobrado, né? Então, o que acontece? Um dos seus corpos vai para essa dimensão. E, às vezes, aquela parte sublime, sua Atma divino, né, com aquele parceiro, então, vai se encontrar. E isso é involuntário seu. O que acontece? É bem interessante. Você vai e encontra essa pessoa. E pode ser até aqui mesmo no terreno. Às vezes, você já vem com outras encarnações, várias encarnações com aquela pessoa. E a pessoa, às vezes, tem até os parceiros, mas você já viveu tantas coisas maravilhosas com essa pessoa, essas personalidades harmônicas, elas estão latentes em você e latentes na pessoa. E você não vai dormir nem pensando na pessoa. Isso aconteceu comigo inúmeras vezes. Você não está pensando, você é desdobrado. De repente, eu falo, meu Deus. E você acorda até com as sensações de estar beijando, abraçando a pessoa, ou até algo mais. Aí você fala, meu Deus, será que eu estou, entre aspas, pecando? Não, porque teu espírito, que é imortal, ele está buscando informações. E, às vezes, você também, nessa vivência, você está se curando, né? Às vezes, você está numa experiência, você não está legal com o seu parceiro. Você pode estar casada. A pergunta é, você está feliz nesse relacionamento? Às vezes, você se encontra com essa pessoa no astral e ela traz para você aquela sensação maravilhosa de preenchimento, né? Assim, em vários corpos. Isso não é traição, porque você não foi. Traição seria se você estivesse pensando na pessoa 24 horas, você está casado, está pensando numa pessoa, tal, né? Então você já está pensando com o mental, né? Você está criando um campo energético, criando o ectoplasma, né? E através disso você está, né? Esses cordões energéticos, às vezes, podem ser, vão ser danosos para você, porque a própria força umbralina criaria, através desse ectoplasma, cordões energéticos sugadores, que é que eles variam dos planos umbralinos através dos incubos e dos sucubos. Então, tem toda uma correlação. Mas, nessa sua parte de você estar com um mentor,
Ou uma pessoa que você lá atrás viveu, que você nem sabe. A imagem vem até no seu mental, você fala, meu, mas eu não conheço essa pessoa. Mas a pessoa te dá aquela sensação de alegria, a sensação de felicidade. E essa energia de felicidade ectoplasmática fica com você, reverbera em você. E você acorda feliz. Porque às vezes você está casado com seu parceiro e você está infeliz. É uma forma que a espiritualidade, por uma benevolência até divina, ela faz, porque ela não está julgando você. Ela não tem julgamento. Então, tudo acontece como tem que ser, até para o seu aprendizado. E aí você vai até avaliar a sua relação através disso. Você fala, meu, será que eu estou bem? Será que é isso que eu quero para mim? Você começa a fazer seus questionamentos para questionamentos, né? E, às vezes, para não acontecer algo pior, você chega para a pessoa e fala, ó, é bom nós pararmos por aqui. E, através disso, a espiritualidade vai te pôr com uma pessoa, né, que tem a sua mesma frequência energética, né? E você está com a, vamos dizer, sua estrutura ali vibrando naquela sensação de amor, de alegria e gratidão, coisa que, infelizmente, você dentro do seu lar, você não está vibrando aquilo, né? E nem a pessoa. Seria como fosse os dois vivendo, vivenciando ali uma guerra. E, na verdade, parece que um aprisiona o outro. E a coisa mais bonita que tem é você, por amor, você soltar alguém. E aí você descobre que está tudo certo, né? Você liberta essa pessoa, você também se liberta. Aí você está livre para vivenciar o amor da forma mais bonita, a plenitude, aquela pessoa que te incentiva, que vai fazer você estudar, que tem, às vezes, até mesmo a sua forma de ser, até com um trabalho semelhante a esse, né? Uma pessoa que tenha as mesmas formas de pensamento que a sua. Eu acho que já depois respondi, eu não quero me alongar, né? Mas essa é a minha vivência. Eu já tive N situações dessas, né? Em outras dimensões. Só vou responder mais uma coisa. Você falou que os guardiões, eles namoram. Sim, eles namoram. Inclusive, os guardiões, que eu falo, os Exus, guardiões que estão lá embaixo, eu falo que são os falangeiros, o senhor Tranca-Rua das Almas, o doutor Sete Caveira, Sete Covas, Sete Catacumba, enfim, não importa qual o Exu, importa que ele tem uma função lá no umbral. E alguns Exus, vou citar alguns que têm uma função diferenciada. O doutor Tranca-Rua das Almas, ele é um Exu que ele abre caminhos, né? Então, os guardiões têm muitas mulheres, e isso não é visto, né? Aos nossos olhos humanos, é visto como, nossa, mas ele é um devasso, ele é um depravado. Não, ele não é. Aquelas guardiãs, elas têm um mistério, e elas trabalham para resgatar aquelas, vamos dizer, pessoas que estão negativadas. Vou dar um exemplo, pessoas que nunca tiveram aqui uma relação, aqui em Terra. Algumas morreram até virgem, outras abusadas, outras não conseguiram ter um orgasmo, vamos falar o português claro. Então, N situações. Qual o papel da guardiã nesse aspecto? A guardiã vai equilibrar essa pessoa que está ali, né? A égide dela, a ordenança dela. Então, vai trazê-la para a corrente e, através das vibrações, né? Por isso que as pombagiras dançam, faz aquele jogo de cintura, vem com o leque, abana, ou fica com a mão para lá e para cá, fica jogando aquele ar, aquela emanação energética para equilibrar aquela pessoa. Qual o papel do Exu guardião nisso daí? No Tranca-Rua, do Exu veludo, que são Exus, que eu vou falar assim, mais requintados dentro das coordenanças deles. Todos têm a sua função. O doutor Sete Caveira vai trabalhar assim na Calunga, né, que seria o Campo Santo, cemitério. Calunga grande é o mar, Exu, né, no caso do mar, que trabalha na linha de Manjá. E Calunga pequena é cemitério, são os nossos cemitérios aqui. Então, todos têm a sua função. Mas o que eu quero deixar claro é que os guardiões vão para outras dimensões, dimensões das ninfas,
dimensões extraordinárias, onde ele, inclusive, tem relações com ela, né? Ela, naquela consciência, essas mulheres que não atingiram essa felicidade, esperam aquele momento. E aí o guardião, para esgotar essa negatividade, é a troca sexual, né? Ali energética, vamos dizer. E com isso ela se cura, né? Existe uma forma negativa do guardião trabalhar isso? Não. O negativo está aqui no seu mental. Aquilo que você cria aqui. É a nossa informação da sociedade, da igreja, aqui que nós somos criados. Mas se você abrir sua cabeça, como a diria, com uma cabeça aberta, nunca mais é do tamanho original. E a sua visão alcança os universos que você se permitir. Quando eu era menino, 7 anos, tínhamos 7 planetas. Hoje nós temos mais de 15 mil planetas catalogados. A última vez que eu vi, nem sei quantos planetas temos. Então, existia um Sol. Hoje tem milhares de sóis, constelações com 2, 3 sóis. Então, nossa cabeça é expandida, tudo é quântico. Então, a gente tem que enxergar isso de uma forma quântica. O que esse mistério traz, né? Eu poderia alugar mais, mas eu vou deixar vocês falarem um pouco, mas eu acho que deu para responder. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar, tá bom? Eu tive experiência assim 2 vezes. Uma vez foi que, né, recentemente eu fui levada, né, na base da Amazônia e eu já tive lá várias vezes, né? Mas dessa vez eu fui e lá tem uma espécie de escola, né? Ela é tudo em madeira, gente, essas bases, né? São bases transitórias, essas bases não vão ficar lá. Então, assim, estava lá, né, a sala e o pessoal dando aula lá, né? Os mentores dando aula, contando para esses espíritos aonde que eles vão, como eles vão se preparar, né? Para poder levar, essas pessoas são levadas, né? Em grandes ônibus, né? Eu falo ônibus, né? Mas eu não sei o que é, não dá para... A gente não tem nada de referência aqui. Então, não posso dizer que é uma nave, um disco, né? Só quem viu, a gente fica procurando coisas para poder fazer comparação, porque não tem nada aqui no nosso planeta que é parecido, né? Então, eles são colocados lá e transladados, né, para fora do orbe, nas outras galáxias. E aí eu estava lá sentada, né? E a mentora, porque é uma mentora que me tira do corpo, né? Aí ela falou comigo assim, eu te trouxe aqui porque alguém quer despedir de você. Eu fiquei pensando, quem, né? Aí terminou a aula, na hora que eu ia saindo, né? Aí um rapaz pegou e parou assim na beira da porta, assim, na porta da sala de aula. Aí pegou na minha mão, andou mais um pouco assim, lá é tão bonito, dá para a gente ver as árvores da floresta, assim, né? Tem o corredor, assim, de aquela paisagem, aquela coisa mais linda, né? As árvores verdinhas. É no alto, não é embaixo, não. Né? Parece que está sobrevoando, porque a gente vê a copa das árvores aqui, do corredor da escola, né? Assim. E aí ele veio, pegou na minha mão, e eu não me lembro o que ele falou, né? Eu não trouxe comigo, né? Depois que eu desci, mas eu lembro que ele me beijou. E aí ele foi, né? Despediu e foi. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Gente, eu sou casada, né? Eu traí o meu marido. E aí eu já cheguei naquela culpa, mas foi uma culpa, porque a gente sabe que está desdobrado, sabe que saiu do corpo, sabe que está lá, sente todas as sensações, né? E volta com a consciência, sabendo tudo que aconteceu. E aí eu já voltei com a culpa. E aí por isso que eu fiz essa pergunta. E outra vez eu fui, mas dessa vez que eu vou contar agora, não foi de despedida, não. Dessa vez foi de sem vergonha mesmo. E foi assim, eu estava num lugar, né, e era um ponto de ônibus, assim, e aqui tinha uma estrada. Por isso que eu aprendi que eu não saio mais sem os mentores. O dia que a mentora não vem me buscar, eu fico quieta dentro de casa, eu não subo, não. E aí eu subi, né, por conta própria. E aí fui parar nesse lugar lá, uma estrada, um ponto de ônibus, e assim é um despenhadeiro, mas muito, muito profundo, né? E aí um rapaz estava lá, e o rapaz me chamou, muito, muito
bonito, mas pensa num rapaz bonito. Era loiro, dos olhos azuis, né? Igual filme. E aí eu fui e a gente começou a conversar. E eu lá no fundo do precipício, lá embaixo, né? E ele foi e me beijou. Mas a sensação que a gente tem lá é diferente da sensação daqui. É 10 vezes maior, é inexplicável. E aí a coisa lá estava muito boa. E os guardiões estavam me procurando, porque eu sou dessas que dou trabalho para eles, né? E os mentores estavam loucos, me caçando, né? Cadê ela? Cadê ela? Né? E não me achava, porque eu estava lá no meio do buraco, lá no fundo do buraco, né? E aí eu olhei para cima assim, aí foi a minha curiosidade que me salvou. Eu olhei para cima assim, aí eu vi meu marido. Mas não era meu marido, era um mentor que tinha transfigurado no meu marido para eu conhecer ele. Eu já estava sem consciência, eu já não sabia mais quem eu era, né? Se eu era casada, o que eu estava fazendo ali. Fui perdendo a consciência, fui me deixando levar. E aí eu conheci, eu falei, nosso Deus, olha o Guilherme. Aí na hora eu afastei o rapaz, né? Falei, nossa, me solta, meu marido tá ali, né? A coisa ficou preta agora, né? E aí quando eu falei assim, aí eu gritei ele, falei assim, amor, gritei lá de cima. Aí o mentor me viu. Tanto que eles são inteligentes, né? Que eles usam da sabedoria para resgatar a gente. Aí quando ele me olhou, o mentor me olhou lá embaixo, e ele viu, aí já não era mais o Guilherme. Aí ele desceu, e a mentora que me tira do corpo desceu também. Aí ela desceu assim, e ele ficou bravo com o rapaz, né? E pegou o rapaz, levou para lá, bravo mesmo, nervoso com ele. E ela pegou no meu braço e eu olhei assim para cima e pensei assim: como é que eu vou subir agora? Eu não dou conta de subir isso aí. Como é que eu vou escalar esse morro inteiro andando? E ela falou assim: fica calma, mas nunca mais você sai sem a minha permissão. Você não sobe para esses lugares sem a minha permissão. E ela estava receosa, porque ela viu que a coisa também ia sobrar para ela, né? Eu coloquei ela em maus lençóis. Mas rapidinho a gente subiu. Mas subiu numa velocidade que eu não pude entender. E quando eu vi, eu já estava lá em cima, gente. Era um morro, um baita de um buraco enorme. E aí, quando eu cheguei lá, né? Aí ela falou assim, agora você se vira, você volta. Ela estava brava comigo. Ela queria me dar uma lição. Não é que eles ficam bravos, que eles são mal, mas quando eles querem dar uma lição na gente, eles dão uma sacudida na gente, né? Então agora você volta. E eu fui caçar o caminho, meu Deus do céu. Aí eu comecei a lembrar quem eu era, como que eu vou voltar para o corpo, como que eu vou voltar sozinha, né? E eu falei, vou pegar essa estrada, vou andar, vou saber onde é que essa estrada dá. E eu fui, né, andando na estrada. Quando eu cheguei lá na frente, a mentora estava lá, né? Mas ela se transformou numa espécie de um monstro e me deu um susto, mas um susto tão grande que eu voltei. E quando eu voltei para o corpo, que eu respirei, meu coração ainda estava mil, assim. E eu fiquei horas que o coração batendo assim, disparado, disparado. E aí eu aprendi a lição, né? Ou seja, eu fui me envolvendo e eu ia ser arrastada, gente, porque quando eu voltei, assim, eu voltei com o coração disparado e eu senti o peso do meu corpo e foi difícil encaixar no meu corpo de novo, foi difícil levantar os braços, assim, ó, foi difícil levantar as pernas, parecia que, nossa, meu corpo estava um saco de cimento. Eu falei, meu Deus do céu, eu estava indo embora. Eu estava morrendo sem saber, aquele espírito estava me levando, e eu ia entrar num estado de coma, se eu não tivesse sido resgatada. E eles usaram daquela forma, né? Eles usaram a transfiguração para poder me resgatar, né? Você vê tanto que a gente erra, né? Então, não é que a gente é perfeito, que a gente se desobe e é perfeito. A gente vai aprendendo com a experiência que a gente vai tendo no dia a dia, né? E com os mentores vai ensinando para a gente, com os puxões de orelha que a gente ganha. Eu vou deixar falar porque eu quero saber, eu também quero, né, ver as experiências de vocês. Ainda bem, Daile, só para complementar, somente a diversa. Só como eu falei, uma pessoa que você viveu, você traz lembranças, você é interligado a ela, até suas personalidades harmônicas. A outra, aquele espírito, nada mais que era um mago negro, um piumba.
às vezes sugando você pelos cordões energéticos. São duas coisas totalmente distintas, né? E faço da palavra do mentor, né, a verdade. Você jamais deve sair sem seu mentor do lado. Eu sempre saí com o meu guardião, ou com o Templário, ou com Jesus. Toda vez, quem abre o portal para mim sair, são eles. Eu não vou ser louco de sair sem eles. Por quê? A gente pode ser levado lá embaixo e também já houve paralisia do sono, né? E você vai, você não está com o guardião e você não consegue nem se mexer. Você quer falar, não consegue. Você quer gritar, você não consegue gritar. Você quer, sabe? Você está todo acorrentado e ali vem uma legião para cima de você. Eu não estou falando de falange, são 5.000, 7.000 espíritos, né? Que podem capturar seu campo etérico ali, né? E você acorda, às vezes, toda arranhada, com dores no corpo, você toma uma surra, né? A verdade é essa. Então, o guardião, ele é sábio. Ele abre o portal, ele te leva para você aprender. É diferente. De qualquer forma, você aprendeu. Mas aprendeu de uma forma meio, meio dolorosa, né? Porque acordar depois disso daí é um susto, né? Então, é só para complementar isso. Tá bom? Deixa vocês falar mais um pouquinho.